Boa noite. A gente vai apresentar agora o nosso projeto de campo, né, o projeto de rede de suprimentos. E a ideia desse projeto é que a gente consiga analisar numa empresa real como que funciona a rede de suprimentos dela e também trazer, através dos conhecimentos que a gente adquiriu no curso e que a gente adquiriu com relação, né, ao software Supply Chain Guru, aplicar, né, soluções de melhoria para esse processo para que a gente consiga torná-lo mais efetivo. Vou apresentar agora o nosso grupo. Ele é formado por mim, Álvaro, pelo Bruno, o Gabriel e o Iago. A gente vai mostrar o cenário base da empresa, como que ela funciona atualmente, e depois dessa etapa a gente vai trazer um cenário otimizado, onde a gente aplica realmente as soluções de melhoria que a gente encontrou através do Supply Chain Guru. A gente utilizou, né, uma empresa real, né, uma empresa onde um de nós trabalhamos, mas até por questão de compliance dessa empresa, foi sugerido que a gente não utilizasse o nome real da empresa, então a gente está usando aqui um nome fictício, né, XPTO, um nome genérico. E essa empresa, ela é uma empresa de componentes eletrônicos, ela é uma fabricante, né, de componentes eletrônicos, e a gente escolheu uma família específica de produtos dessa empresa para trabalhar durante o projeto. E as fábricas da empresa, elas ficam localizadas em São Paulo e Cuiabá, e os armazéns, eles são localizados em Florianópolis e Vitória. Bom, o primeiro passo foi o grupo determinar a localização dos nossos clientes. A gente definiu quais eram os nossos clientes, o nome de cada um e a localização geográfica deles. Então, a gente determinou que ao todo seriam 10 clientes que a gente ia fornecer os nossos componentes eletrônicos, sendo que 4 deles estariam localizados no estado de São Paulo, 3 em Santa Catarina, um no Ceará, um em Minas e um em Distrito Federal. Após isso, o grupo determinou a nossa gama de produtos, né, quais produtos a empresa ia produzir, quais componentes eletrônicos a gente ia fornecer para esses clientes. Então, no total, a gente definiu que seriam 7 componentes, dentre eles um circuito integrado 1 e 2, um transistor 1 e 2, um tiristor 1 e 2 e um diodo RTF. Então, a partir dessas informações, desses 7 produtos, a gente determinou o preço de compra de cada um, que está definido nessa primeira coluna, e posteriormente o preço de venda de cada um deles. E essa última coluna vai estar definindo o peso unitário de cada componente eletrônico. Após isso, o grupo discutiu e alinhou que o transporte que seria mais adequado para o nosso tipo de produto e o nosso tipo de negócio seria o transporte rodoviário. E a partir dele, a gente utilizou o software e determinamos que a capacidade máxima seria de 500 quilos e o custo que a gente adotou seria aproximadamente R$ 1 por quilômetro rodado. Sendo que dentro desse custo, a gente já está considerando o preço do diesel atual, o custo do motorista, despesas de manutenções, etc. Ao passo do projeto, junto à empresa XPTO, nós estipulamos as demandas para cada um dos clientes em cada um dos seus produtos. São as demandas reais dessa família de componentes que a gente está estudando nesse projeto. Na tela do Supply Chain Guru, a gente consegue ver aqui na tabela de quantidades a quantidade anual dos pedidos de cada um dos clientes. E é importante ressaltar que a quantidade de componentes é grande. Nós temos uma família grande de 7 componentes ali e uma quantidade variada e bem extensa. E isso é um desafio de conseguir atender, visto que ela entrega para diversos lugares, 3 regiões do país, de forma competitiva e mantendo seus lucros no mercado. E após rodar o cenário base, que é o cenário que a empresa estuda como a possibilidade de ser o viável antes do cenário otimizado, chegamos nesses resultados, que são o faturamento sobre cada venda para cada cliente. A gente consegue ver aqui que o faturamento é alto, todavia a questão dos impostos vai mostrar que esses resultados não são tão eficientes. A
capacidade de produção, a gente adotou que ela é 100%, a gente consegue atender toda a demanda necessária, visto que já é uma realidade da empresa, uma realidade atual da empresa, ela já atende todos os seus clientes, todavia ela pensa e planeja que pode ser que consiga otimizar isso de uma forma viável, aumentando seus lucros. Atualmente a empresa contempla 2 fábricas, uma em São Paulo e uma no Mato Grosso, e 2 CDs, um em Santa Catarina e um no Espírito Santo. Os seus custos operacionais para a fábrica de São Paulo é de 1.500.000 por ano, para a fábrica do Mato Grosso 1.350.000 por ano, o CD de Santa Catarina R$225.000 por ano e o CD do Espírito Santo R$175.000 por ano. É importante também lembrar que esses são as frações dos custos para essa família de produtos. A empresa já detém essas fábricas e esses CDs, porém com os custos fixos bem mais altos, mas a fração que corresponde a essa família de equipamentos é descrita na tabela de custos fixos. Aqui é o custo de entrada e saída do material nos CDs. Se o cenário mais viável possível contemplar a abertura ou não dos CDs, esses são os custos de operação para que o CD receba os componentes e faça a distribuição deles para os clientes, visto que atualmente o cenário da empresa ela não permite que as fábricas promovam as vendas. Então, necessariamente, no cenário atual, a empresa tem que vender para os seus centros de distribuição e, através dos centros de distribuição, ela espalha os componentes para os seus clientes. Seguindo com a base de impostos, nós calculamos os ICMS através da tabela apresentada em aula, que divide o país em estados ricos e pobres, e não consideramos PIS, COFINS e IPI. O imposto que utilizamos para cálculo nesse estudo foi apenas o ICMS, e ele será apresentado na tabela do Supply Chain Guru, como podemos ver aqui, os impostos são distribuídos entre a fábrica e os CDs, e dos CDs para cada um dos clientes. Lembrando também que, nesse caso, não calculamos os impostos da fábrica direto para os clientes, porque a empresa não adotou essa política, e é um dos pontos de estudo desse case. E após esses dados levantados e todas essas informações coletadas, nós chegamos nesse cenário, que é o cenário atual da empresa. A concentração máxima de material ficou mesmo no CD do Espírito Santo e não houve a necessidade da abertura do CD de Santa Catarina para essa família de produtos. Então, o CD de Espírito Santo recebe os pedidos, fazem os pedidos para as fábricas entregam e do centro de distribuição do Espírito Santo, o material sai para todos os estados e todos os clientes. Nós decidimos realizar também uma análise financeira do negócio. Conforme pode ser mostrado no slide, nós obtivemos um faturamento de aproximadamente 20.640.000, o que levou a um resultado operacional de aproximadamente 724.000. É possível também destacar os custos logísticos, somados os custos de entrada, de saída e de transporte dos materiais, nós tivemos um custo total de armazenagem de aproximadamente 2.156.000. Nós também realizamos uma análise de viabilidade econômica da empresa. Para isso, a gente considerou que os custos da fábrica de São Paulo e de Cuiabá foram de 18 e 12 milhões de reais cada uma, totalizando 30 milhões de reais. Esse custo, assim como descrito em outras partes da apresentação,
é uma fração referente à família de produtos que estamos analisando. Diante do lucro operacional que nós tivemos de 724.187, esse valor é de aproximadamente 2,41% do valor investido. Portanto, nós julgamos que esse negócio não é vantajoso. Ainda assim, a gente não considerou a amortização, a gente não considerou o imposto de renda, mas devido ao baixo lucro, a gente não acha que vale o risco do negócio. No cenário otimizado, nós consideramos que as fábricas pudessem entregar direto para os clientes, sem a necessidade do material passar pelo centro de distribuição, como era no cenário anterior. No cenário otimizado, nós tivemos um valor de faturamento igual, que foi de aproximadamente 20.640.000, porém o custo diminuiu, e isso levou a um resultado operacional de aproximadamente 3 milhões. Nós podemos ver também que os custos de armazenagem, de entrada, saída e transporte do material também diminuíram para aproximadamente 707.000. É possível notar que o resultado sugere o fechamento da fábrica de Santa Catarina. E na análise financeira, considerando aquele mesmo valor de investimento para as fábricas de São Paulo e Cuiabá, nós tivemos um lucro operacional de aproximadamente 10,12%. Esse valor já é mais atrativo perante ao outro e, novamente, mesmo desconsiderando os custos de amortização, de imposto de renda, nós julgamos que o negócio já se torna mais interessante, com isso valendo o risco do investimento já realizado. E por fim, no projeto, a gente chegou à conclusão que o cenário otimizado ele se torna mais viável financeiramente para a empresa. A gente tem um faturamento aí de 3 milhões de reais, com uma pequena mudança que foi a possibilidade da fábrica poder atender os seus clientes sem a necessidade de passar pelo centro de distribuição. Em nenhum dos dois cenários o centro de distribuição de Santa Catarina foi utilizado. Isso aí já foi deixou de ter um gasto ali, né? E o centro de distribuição que antigamente no cenário base era o gargalo da empresa, era onde tudo se concentrava, ele ficou só como um ponto de apoio para as entregas de São Paulo na questão de diminuição de impostos. E todas as outras entregas foram feitas a partir da fábrica direto para os clientes, e gerando um lucro operacional e deixando a empresa mais competitiva no mercado.